No dia do meu 32 grau aniversário, o meu marido e a sua família fizeram-me um presente muito especial. A amante do meu marido, grávida do seu filho, e com um descaramento absoluto, exigiram que eu a aceitasse como parte da família. A história que vos contarei hoje é a de uma mulher que, quando seu marido e os 8 membros da sua família concordaram que ele viveria com a sua amante, não fez uma única cena. Em vez disso, pegou em todo o seu patrimônio e partiu para a Suíça. A verdadeira vingança começou no instante em que eles, ao verificarem as suas contas bancárias vazias e as suas almas ocas, viram o seu mundo desmoronar-se. Leonor, hoje é o teu aniversário e toda a família está aqui. Temos algo importante para discutir contigo. Quando ouvi a voz da minha sogra Benedita, vinda da sala de estar, eu estava na cozinha a cortar o bolo. Pretendia passar o meu 32 grau aniversário tranquilamente, apenas com meu marido, Diogo. Mas os 8 membros da sua família apareceram sem avisar. Ao entrar na sala com o tabuleiro de fruta, o sorriso congelou-se no meu rosto. Sentada ao lado do meu marido, Diogo, estava uma mulher desconhecida. Devia ter uns 26 anos. O seu vestido justo revelava uma barriga ligeiramente saliente, e ela agarrava-se com familiaridade ao braço dele. Mas o mais desconcertante era que o meu sogro, Fernando Magalhães, a minha sogra Benedita, as minhas 2 cunhadas, Inês e Catarina, e o meu cunhado Mateus com a sua esposa Sofia, estavam todos sentados no sofá com uma naturalidade espantosa, como se aquela cena fosse a coisa mais normal do mundo. Ao pousar o tabuleiro de fruta sobre a mesa, notei um ligeiro tremor nas pontas dos meus dedos. Finalmente, Diogo quebrou o silêncio. A sua voz tinha uma segurança que nunca antes lhe tinha ouvido. Apresento-te a Beatriz, a minha namorada. Ela está grávida, é um menino. Fiquei ali pregada ao chão. Senti o sangue gelar-se nas minhas veias e um zumbido como de milhares de abelhas a perfurar-me os ouvidos. A minha sogra, Benedita, pigarreou e disse: Leonor, como bem sabes, estás casada com o nosso Diogo há 5 anos e não tiveram filhos. O apelido Magalhães não pode desaparecer. A Beatriz é uma mulher sã e forte e ainda por cima dá-nos um rapaz à primeira. Isto é um sinal do destino. Fixei o olhar em Diogo, o homem que conheci na universidade e que amei durante 8 anos. Ele evitou o meu olhar, rodeando os ombros de Beatriz com o seu braço. Ela, num gesto de soberba, levantou o queixo. Então, qual é o motivo de terem vindo todos hoje? A minha voz soou surpreendentemente serena. A minha cunhada Inês troçou. Cunhada, ainda não entendes? A Beatriz espera um filho do meu irmão. Por isso, obviamente, tem de vir viver para aqui. Não te preocupes. Tu continuarás a ser a dona da casa e dormirás no quarto principal. Ela só está aqui para nos dar o menino. Olhei à minha volta. No rosto de cada um deles estava escrita a mesma palavra. Óbvio. O meu sogro fumava o seu cigarro, fingindo não ouvir nada. As minhas 2 cunhadas trocavam olhares como se estivessem a presenciar o espetáculo mais divertido. Até o meu cunhado Mateus e a sua esposa Sofia, com quem sempre tive uma relação mais próxima, mantinham a cabeça baixa, a brincar com os telemóveis. Entendido, assenti. A situação era tão absurda que me escapou uma risada abafada. Ou seja, em pleno século XXI, um marido traz toda a sua família para anunciar que vai meter a amante em casa. Leonor, a minha sogra bateu na mesa com força. Estamos a tratar-te com respeito. Não passes dos limites. Em 5 anos não foste capaz de nos dar um herdeiro. Com que direito o queres só para ti? A Beatriz vai continuar a linhagem dos Magalhães. Devias estar agradecida. Ou aceitas ou desapareces desta casa agora mesmo. Respirei fundo, cravando as unhas nas palmas das mãos. A dor ajudou-me a recuperar a compostura. Preciso de ir à casa de banho. Sem esperar resposta, entrei na casa de banho e fechei a porta à chave. O meu rosto no espelho estava pálido como papel e eu mordia o lábio com tanta força que quase sangrava.
Abri a torneira ao máximo e chorei em silêncio, abafando os meus soluços no rugido da água. As minhas lágrimas caíam sobre o lavatório de mármore, dispersando-se em pequenas gotas. 8 anos de amor, 5 anos de casamento, a culpa por não poder ter filhos. Todos os anos de dedicação à sua família passaram diante dos meus olhos. No final, para eles, eu não era mais do que um instrumento para procriar, um ser que, se não podia dar à luz, não merecia a mais mínima dignidade humana. Lavei a cara e, ao olhar-me de novo no espelho, notei que os meus olhos, depois do choro, tinham uma clareza ainda maior. A verdade é que não era alheia às mudanças de Diogo nos últimos anos. Simplesmente tinha querido acreditar nele. Agora que pensava nisso, devia ter me apercebido antes. O telemóvel sempre colado a ele, as frequentes horas extraordinárias, a sua crescente indiferença para comigo. Enquanto secava o rosto, abri a nuvem do meu telemóvel. Ali estava a cópia de segurança das conversas de WhatsApp de Diogo que tinha feito há meses. Diálogos explícitos, numerosas transferências de dinheiro para Beatriz e até um plano detalhado sobre como conseguir que eu aceitasse um divórcio amigável. Tudo estava ali meridianamente claro. Com um sorriso cínico, abri outra pasta. Continha as provas financeiras que tinha vindo a recolher discretamente durante anos. Certificados de ações da empresa, registros de compra de propriedades, informação de contas de investimento. Diogo, sussurrei ao meu reflexo. Vais arrepender-te disto, e muito. Quando voltei à sala, todos os olhares se fixaram em mim. Provavelmente esperavam que eu arrancasse os cabelos e fizesse um escândalo, mas quebrei completamente as suas expectativas. Já pensei no assunto, disse com uma calma glacial. Menina Beatriz, pode viver nesta casa, mas o quarto principal continuará a ser meu. A senhora usará o quarto de hóspedes. Diogo soltou um suspiro de alívio, mas Beatriz franziu o sobrolho. Querido, não me tinhas prometido o quarto principal? Que assim seja, interrompia. Hoje é o meu aniversário. Pelo menos até o dia acabar. Eu sou a dona desta casa. A minha sogra Benedita assentiu, satisfeita. Assim se fala. Essa é a minha nora. Leonor, não te preocupes. Quando o bebê nascer, vamos registrá-lo como teu filho. A Beatriz é apenas uma barriga de aluguer. Sorri e assenti, repetindo na minha mente a expressão barriga de aluguer. Já verão quem está a usar quem, pensei. Naquela noite, como era de esperar, Diogo foi para o quarto de hóspedes com Beatriz. Eu fiquei sozinha na enorme cama do nosso quarto, a dar voltas sem conseguir dormir. De madrugada, levantei-me em silêncio e fui ao escritório. Liguei o computador e enviei um e-mail a Clara, uma amiga da universidade que vivia na Suíça. Assunto: urgente. Clara, preciso que investigues o mais rápido possível os requisitos para a imigração por investimento na Suíça e os métodos para transferir ativos. Não posso falar por telefone. Contacta-me apenas por e-mail. Um abraço. Após enviar o e-mail, abri o álbum de fotos do meu telemóvel e revi as imagens com Diogo ao longo dos anos. Desde o campus universitário à nossa lua de mel nas Maldivas, desde o escritório numa cave, nos inícios da empresa, até a festa de celebração pela sua entrada na bolsa. Em cada foto, o seu sorriso parecia tão sincero. Quando começou a mudar? Talvez o coração das pessoas, por natureza, nunca seja eterno. Ao amanhecer, fechei o portátil, tendo tomado uma decisão. Se queriam continuar com esta farsa, eu seguiria o jogo. Mas a protagonista do último ato, a que receberia todos os aplausos, seria eu. Cunhada, vou precisar deste armário. A tua roupa, que é um pouco pirosa, guardei-a bem arrumada na arrecadação. A voz de Beatriz chegava do quarto principal. Espreitando do corredor, vi aquela mulher, 7 anos mais nova que eu, a remexer no meu closet como se fosse seu. Trazia vestido o fato de 2 peças da Chanel que eu tinha comprado no mês passado e no pulso exibia o relógio Cartier que a minha sogra me tinha oferecido. Foi o meu presente do 3º aniversário de casamento. Faz o que quiseres, disse com uma chávena de café na mão e uma voz tão tranquila que me surpreendeu a mim mesma.
Incomodada com a minha reação, Beatriz franziu os lábios e levantou a voz de propósito. Olha, querido, a minha cunhada não é um encanto? Não se importa nada que eu me tenha mudado para aqui. Diogo saiu da casa de banho com o cabelo a pingar, olhou para mim com desconforto e depois dirigiu-se a Beatriz. Beatriz, já chega, muda de roupa, temos de ir à consulta de ginecologia. Ah, mas eu quero que a cunhada também venha. Afinal, quando o bebê nascer, vai chamá-la de mãe, não é? Beatriz pendurou-se no braço de Diogo, olhando para mim com descaramento. As unhas cravaram-se na minha palma, mas o meu rosto mantinha um sorriso elegante. Hoje tenho muito trabalho no escritório. Ah, e a propósito, tirei um cartão da minha mala e dei-o a Diogo. Usem isto. É o cartão VIP do Hospital da Luz. Não terão de fazer fila. Diogo ficou perplexo, sem esperar uma reação tão generosa da minha parte. Beatriz arrancou-lhe o cartão com um bufo. Ora, que atenciosa que a cunhada é. Bom, já não tens de te preocupar com estas coisas. Eu encarregarei-me de cuidar bem do meu homem e do nosso bebê. Enquanto via as suas costas a afastarem-se, o sorriso desvaneceu-se lentamente do meu rosto. Voltei ao escritório. Fechei a porta à chave e liguei imediatamente o computador para uma videochamada. Do outro lado do ecrã estava Clara, a minha amiga de Zurique. Leonor, tens a certeza absoluta? Tens mesmo de chegar a este ponto? Perguntou Clara preocupada. Totalmente, afirmei, partilhando no ecrã os ficheiros que tinha preparado. Tenho toda a documentação pronta. O requisito mínimo para a imigração por investimento na Suíça é de 1 milhão de francos suíços, certo? Sim, exato. Mas conseguirás mover essa quantia de dinheiro sem que o Diogo se aperceba. São sócios na empresa. Sorri com frieza e abri um ficheiro encriptado. Olha, estes são os investimentos que realizei em meu nome durante os últimos 5 anos e os dividendos que me correspondem da empresa, dos quais o Diogo nem sequer conhece o valor exato. Além disso, o dote que o meu pai me deu quando nos casamos. Se liquidar essas antiguidades e joias, supero a quantia com folga. Clara assobiou. Tinhas tudo preparado há muito tempo. Não é preparação, é deformação profissional, disse, teclando levemente. Alguém que vem do mundo das finanças tem sempre uma saída de emergência, embora não pensasse que teria de a usar tão cedo. Após desligar, revi o vídeo que tinha gravado às escondidas na noite anterior. Nele, via-se Beatriz no quarto da minha sogra a experimentar em segredo as suas joias. Aquela mulher cobiçosa não fazia ideia de que cada um dos seus atos estava a ser registrado. À hora do almoço, encontrei-me com a minha melhor amiga, Joana, num restaurante perto do escritório. Joana e eu éramos amigas desde o liceu e agora trabalhava como inspetora na polícia judiciária. Meu Deus, o Diogo enlouqueceu. Joana quase virou a sua chávena de café ao ouvir a minha história. E essa Beatriz? Quem diabo é? Pelo que sei, era recepcionista numa das suas empresas fornecedoras. Conheceram-se há 3 meses, quando eu estava em viagem de negócios, disse, mexendo no meu café com leite. De repente, Joana baixou a voz. Espera um momento. Beatriz, cabelo comprido e liso, um sinal junto ao olho esquerdo e conduz um Mini Cooper cor-de-rosa, levantei a cabeça de repente. Como sabes, no mês passado, fizemos uma rusga especial contra a prostituição de luxo no Hotel Ritz. O nome dela estava na lista das detidas. Joana procurou no seu telemóvel. Sim, é ela, Beatriz. O seu pseudônimo era Linda. Especializa-se em homens ricos. Eu estava de serviço nessa noite e interroguei-a. Insistiu até ao fim que estava apenas num encontro com o namorado. Os meus dedos tremiam sem controlo. Tens a certeza de que é a mesma pessoa? Absoluta. Ainda tenho o número do cartão de cidadão dela, daquele relatório. Joana pegou na minha mão. Leonor, uma mulher assim não se aproximou do Diogo por amor. De certeza que tem outras intenções. Respirei fundo. De repente, a situação tinha se tornado muito mais interessante. Joana, preciso que me faças um favor. Podes averiguar com quem mais ela esteve relacionada? Isso é fácil.
Só tenho de rever as gravações das câmaras de segurança do hotel. Joana hesitou por um momento e depois perguntou: Mas, Leonor, o que vais fazer agora? Vais desmascará-la? Não, ainda não é o momento, disse, olhando pela janela. O sol entrava através do vidro, iluminando o meu rosto. Deixarei que desfrutem um pouco mais. A festa é melhor quando se saboreia até ao fim. Ao voltar ao escritório, dirigi-me diretamente ao departamento financeiro. Como diretora financeira, CFO, tinha acesso a todos os movimentos das contas. Como esperava, nos últimos 3 meses, Diogo tinha desviado mais de 800 mil euros sob o conceito de despesas de representação. A maior parte, 500 mil euros, tinha sido transferida para a conta de uma imobiliária para a compra de uma penthouse no bairro do Príncipe Real, uma das zonas mais caras de Lisboa. Copiei todos os dados e guardei-os num ficheiro encriptado. Enquanto pensava no passo seguinte, apareceu uma nova notificação no ecrã do meu computador. Diogo acabara de realizar outra transferência de 200 mil euros da conta da empresa para a conta pessoal de Beatriz. O conceito, despesas de nutrição e bem-estar, realmente não consegues evitar, pensei com escárnio enquanto desligava o computador. À noite, ao chegar a casa, a sala estava cheia de risos. Toda a família Magalhães, os 8, juntamente com Beatriz, estavam sentados à volta da mesa da sala de jantar. No centro, havia um bolo enorme. Leonor, já chegaste? A minha sogra recebeu-me com um sorriso invulgarmente amável. Vem, senta-te. Estamos a celebrar os 3 meses de gravidez da Beatriz. O médico disse que o bebê é um menino muito saudável. Então, vi o anel de diamantes que brilhava no dedo de Beatriz. Era o anel de noivado da Tiffany, de um quilate, que Diogo me tinha dado quando ficamos noivos. Agora, resplandecia no dedo dela. Parabéns, disse, pousando a mala e fingindo não ter visto o anel. Vou mudar de roupa. Onde vais, cunhada? A voz melosa de Beatriz apunhalou-me pelas costas. Hoje é um dia feliz para a família. Tens de cortar o bolo conosco. A minha cunhada Inês apoiou-a. É verdade, cunhada, não estragues a festa. Além disso, quando o bebê nascer, terás de o criar como se fosse teu. Por isso, é melhor que comecem a dar-se bem. Parei de repente. 8 pares de olhos olhavam-me fixamente, esperando que eu desabasse ou explodisse de raiva. Desejavam que eu fizesse uma cena de histeria, que lhes mostrasse a imagem de uma esposa cega de ciúmes. Só assim poderiam continuar com a sua absurda peça de teatro com a consciência tranquila. Está bem, disse, sorrindo e caminhando em direção à mesa. Mas primeiro, deixem-me lavar as mãos. Ao passar junto a Beatriz, tropecei acidentalmente no seu copo de sumo. O líquido vermelho derramou-se sobre o seu vestido branco, criando uma grande mancha. Ah, o meu vestido! Gritou Beatriz. Oh, desculpa! A mão escorregou-me, disse, mostrando as palmas das mãos com cara de inocência. Não te preocupes, esse vestido não custa mais de 2.000 euros. Pede ao Diogo que te compre um novo. Um homem que paga a entrada de um apartamento de 5 milhões de euros sem pestanejar não vai ter problemas por causa de um vestido, pois não? Um silêncio sepulcral apoderou-se da mesa. O rosto de Diogo ficou branco como cera e a minha sogra Benedita virou a cabeça bruscamente para o seu filho. 5 milhões? Diogo, o que é isto? Sogra, não é isso. É que Beatriz tentou explicar-se, nervosa. Faltam mais de 800 mil euros das contas da empresa. Verifiquei tudo, disse com calma. Mas não faz mal. Afinal, metade das ações da empresa são do Diogo. Pode gastar o dinheiro como quiser. Dito isto, dirigi-me ao meu quarto. Às minhas costas, ouvia uma mistura das perguntas histéricas da minha sogra e das desculpas entre soluços de Beatriz. Fechei a porta e, apoiada nela, deixei escapar as lágrimas que tinha contido durante todo o dia, mas só chorei durante 1 minuto. Sequei as lágrimas e verifiquei o meu telemóvel. Tinha uma mensagem de Joana. Tenho. A tua rival não é uma amadora. Estava a sair com 3 homens ao mesmo tempo. Um é o Diogo, outro é o Tiago, o herdeiro do grupo Fonseca.
E o último é um dos acionistas da tua empresa, um tal Ricardo Antunes. Em plena noite, recebi um e-mail de Clara, da Suíça. Tudo preparado. Podemos começar quando quiseres. Contactei um dos melhores banqueiros privados de Genebra para ti. É de total confiança. Respondi. Na próxima semana, irei para aí com a desculpa de um seminário da empresa. Antes disso, preciso de um favor. Averigua o que diz a legislação suíça sobre o rastreamento de ativos após um divórcio. Fechei o portátil e olhei pela janela. As luzes da cidade continuavam a brilhar, e no meu interior acendeu-se uma luz ainda mais potente, a luz da liberdade. Senhora Vargas, aqui tem o seu cartão de embarque. A minha assistente, a senhora Kim, de ascendência coreana, mas nascida em Portugal, e a minha única pessoa de confiança, entregou-me a pasta de documentos. O contacto para a sua recolha na Suíça também está confirmado. O professor Hans Müller, da Universidade de Zurique, irá buscar-la pessoalmente ao aeroporto. Assenti enquanto revia a minha bagagem pela última vez. Tinha planeado esta viagem de negócios logo após aquela absurda reunião familiar de há 3 semanas. A desculpa oficial era a minha participação num seminário sobre normas internacionais de relato financeiro, mas na realidade era a primeira peça do meu plano de vingança. Deixo os assuntos da empresa nas suas mãos, senhora Kim, especialmente o relatório financeiro trimestral, que deve ser revisto por mim antes da sua publicação. Entendido? Entendido, diretora, respondeu a senhora Kim. Hesitou um instante e acrescentou. O senhor Magalhães aprovou ontem outra retirada de 200 euros da conta de despesas especiais, novamente sob o conceito de despesas de representação. Um leve sorriso desenhou-se nos meus lábios. Não se preocupe. Limite-se a registrar tudo com precisão nos livros e guarde todos os recibos e justificativos com o maior detalhe possível. Enquanto o avião subia acima das nuvens, senti uma estranha sensação de libertação ao ver a cidade tornar-se cada vez mais pequena. Lisboa, a cidade em que tinha vivido mais de 30 anos, o lar que acreditava que seria para sempre, agora sufocava-me. 10 horas depois, o avião aterrou no aeroporto de Zurique. A minha amiga da universidade, Clara, estava à minha espera, como tinha prometido, e deu-me um forte abraço. Tenho tudo pronto, sussurrou ao meu ouvido. O gestor do banco espera por ti amanhã às 9 da manhã e o agente imobiliário às 2 da tarde. E aqui tens o que me pediste. Clara entregou-me um envelope. No quarto do hotel, abri o envelope e encontrei um relatório completo sobre Beatriz. Não era empregada da empresa de Diogo, mas sim uma burlona profissional que se movia em círculos de gente rica. O seu nome real não era Beatriz, mas sim Joana. Tinha 25 anos e 3 antecedentes por burla, embora tivesse sido sempre absolvida por falta de provas. O mais surpreendente era que havia uma alta probabilidade de o pai do bebê, que esperava não ser Diogo. Durante o período estimado da concessão, tinha mantido relações com pelo menos outros 2 homens. Ai, Diogo, Diogo, ri-me enquanto lia o relatório. Acreditavas ter encontrado o amor verdadeiro, mas eras apenas um cordeiro gordo na mira de uma burlona profissional. Na manhã seguinte, reuni-me com o senhor Moreal, o gestor de um banco privado em Genebra. Este suíço de meia-idade, de aspecto impecável, ouviu os meus pedidos e assentiu. Senhora Vargas, segundo a legislação suíça, se for possível provar a origem lícita dos fundos, é possível abrir uma conta exclusivamente em seu nome. Dado o considerável montante, recomendo transferi-lo de forma faseada e diversificada. Quanto tempo demoraremos a transferir tudo? Se tudo correr como previsto, podemos completá-lo em 3 semanas. Não aparecerá em nenhuma auditoria contabilística ordinária. Claro, haverá uma pequena comissão. O dinheiro não é um problema, disse, tirando uma pen USB da minha mala. Aqui estão todos os documentos justificativos dos primeiros fundos. À tarde, um agente imobiliário levou-me a uma vivenda nas margens do Lago de Lucerna.
Fachada branca, telhado vermelho, e através das grandes janelas via-se o lago resplandecente com as montanhas nevadas ao fundo. Fica a 20 minutos de carro do centro da cidade, mas é um lugar muito privado. O sistema de segurança desta comunidade é de primeiro nível. Nenhum visitante não registrado pode aceder ao recinto. De pé na varanda, respirando o ar fresco, imaginei-me a viver ali. Um lugar sem traições nem humilhações, uma vida em que todas as manhãs seria acordada pelo lago e pelas montanhas. A imagem era tão vívida que assinei a carta de intenções de compra nesse mesmo momento. Durante as 2 semanas seguintes, assisti ao seminário durante o dia para manter as aparências, e à noite, juntamente com Clara e uma equipa de advogados, aperfeiçoei o meu plano. Os fundos foram sendo transferidos metodicamente para a conta suíça e os trâmites da propriedade avançavam em paralelo. Nas minhas videochamadas com Diogo, atuava sempre cansada e nostálgica, fazendo-o acreditar que era uma mulher tola e obcecada com o trabalho. Na noite antes do meu regresso, revi à distância as câmaras de segurança que tinha instalado em casa. No ecrã, Beatriz, vestida com o meu pijama de seda, experimentava as minhas joias em frente ao meu toucador. Pôs um colar de diamantes, olhou-se ao espelho e, satisfeita, guardou-o no meu porta-joias. Se gostas, fica com ele, sussurrei ao ecrã. De qualquer modo, está tudo segurado e o crime de roubo paga-se caro. O mais revelador veio depois. Quando Diogo entrou no quarto, Beatriz disse-lhe com voz melosa: "Querido, as joias da tua mulher são preciosas. Hoje levei-as à clínica e toda a gente me disse o quão bem me ficavam. Se gostas, fica com elas. Total, ela tem tantas que nem se dará conta se lhe faltarem umas 2, disse Diogo, sem dar importância. Desliguei o vídeo e liguei ao meu pai. Pai, amanhã volto. Tenho de falar contigo. O meu pai, Afonso Vargas, é o presidente do Grupo Vargas. Desde o início, opôs-se ao meu casamento com Diogo. Esse rapaz é demasiado ambicioso, advertiu-me. E as pessoas ambiciosas têm o coração mais frio. Agora, dava-me conta do quão incrivelmente acertada era sua visão. No dia seguinte ao meu regresso, com a desculpa de apresentar o relatório do seminário, fui à empresa do meu pai. Do seu escritório, no topo do edifício do Grupo Vargas, via-se toda a cidade. Bem, qual é o teu plano? Perguntou o meu pai, sem rodeios, enquanto me servia um chá. Informei-o de tudo o que tinha feito na Suíça e dei-lhe os detalhes sobre Beatriz. O meu pai ouviu tudo em silêncio durante um bom bocado. Os Magalhães estão metidos num grande projeto ultimamente. Precisavam de um aval nosso. Um pequeno, disse de repente. Levantei a cabeça de repente. Que projeto? O desenvolvimento urbanístico da nova zona do Parque das Nações. Um investimento total de 800 milhões de euros. Ofereciam-nos uma participação de 30% em troca do nosso apoio, disse o meu pai com desdém. Ontem, o próprio Fernando Magalhães veio ver-me. Esteve muito bajulador. Fernando Magalhães, o meu sogro. Ele, sempre tão arrogante, a pedir um favor ao meu pai, de maneira tão submissa. Pai, isso não é normal. Tem problemas de liquidez, problemas muito sérios. O meu pai tirou um maço de documentos de uma gaveta. A taxa de endividamento do Grupo Andrade disparou para 85% no último semestre. 3 bancos já lhes cortaram o crédito. Se não conseguirem este projeto, podem falir por falta de liquidez. Folheei rapidamente os documentos e tracei um plano audacioso. Pai, não assines esse aval. E não só isso, temos de vender discretamente todas as ações que temos do Grupo Andrade. Um brilho de aprovação apareceu nos olhos do meu pai. Já comecei, mas Leonor olhou para mim com seriedade. Tens a certeza de que queres seguir este caminho? Uma vez que comeces, não haverá volta a dar. Desde o dia do meu aniversário, que já não havia volta a dar, respondi com calma. A caminho de casa, recebi uma chamada da senhora Kim. Diretora, temos um problema.
O senhor Magalhães pediu de repente para rever todas as contas bancárias da empresa, especialmente as contas de investimento sob a sua autoridade. O coração deu-me um salto. Daquelas contas já se tinham transferido quase 20 milhões de euros para a Suíça. Por que de repente? Pelo que ouvi, foi aquela mulher, a Beatriz, que o incitou. Disse-lhe que a senhora poderia ter estado a desviar fundos da empresa. Sorri com frieza. Diga-lhe que é bem-vindo a rever o que quiser. E os justificativos das despesas de representação especiais que lhe pedi estão prontos? Sim, preparei-os com todo o detalhe. A voz da senhora Kim soava hesitante. Diretora, algumas das despesas são realmente difíceis de ver. Perfeito, disse e desliguei. Imediatamente marquei outro número. Joana, preciso de um último favor. Podes conseguir-me uma cópia do relatório e das provas que foram recolhidas quando detiveram a Beatriz? Ao chegar a casa, encontrei um panorama desolador. O meu closet estava de pernas para o ar. Quase todos os meus cosméticos do toucador tinham desaparecido e faltavam várias obras de arte que colecionava. Ora, cunhada, já estás aqui, disse Beatriz, saindo da cozinha. Trazia o meu vestido de edição limitada da Dior e no pulso a pulseira de jade, uma relíquia da minha avó. O Diogo e eu decidimos dar um novo ar à casa. Gostas? Reprimi o impulso de a fazer em pedaços e sorri. Claro. A propósito, tirei uma bonita caixa da minha mala. Trouxe-te um presente da Suíça. Beatriz abriu a caixa, emocionada. Dentro havia um colar da Cartier. Na realidade, era uma réplica de alta qualidade que tinha comprado à pressa antes de voltar. Uau, que bonito! Beatriz pôs o colar de imediato e deu voltas em frente ao espelho. Muito obrigada, cunhada. Fico feliz que gostes, disse, fotografando com o telemóvel a sua imagem com o colar. O original custa mais de 100 mil euros, por isso cuida bem dele. Naquela noite, Diogo, surpreendentemente, falou-me primeiro. As contas de investimento da empresa estão a dar bons lucros. Estava claro que tentava sondar-me. Sim, os ativos estrangeiros em que investimos no ano passado têm uma rentabilidade 30% maior que os nacionais, especialmente as obrigações suíças de 20 milhões, que têm um rendimento anual de 8%, disse, misturando deliberadamente alguma verdade. Os olhos de Diogo brilharam. Geres todas essas contas sozinha? Não, está tudo registrado no departamento financeiro. Por que perguntas de repente? Não, por nada. É que um primo meu é especialista em investimentos e disse-me que poderia ajudar-nos a otimizar a nossa carteira de ativos. Quase me ri. Já estava a pensar em meter a mão nas minhas contas de investimento. Que ganancioso. Claro, um dia para que ele dê uma vista de olhos, respondi amavelmente. A propósito, o meu pai comentou que precisam de financiamento para o projeto do Parque das Nações. O rosto de Diogo ficou tenso. O teu pai disse-te? Sim, disse-me que estava a considerar. Fiz uma pausa de propósito e continuei. Mas com a situação atual do mercado, provavelmente só investirá uma parte. Diogo ficou nervoso instantaneamente. Leonor, esse projeto é muito importante para minha família. Não poderias falar com o teu pai e convencê-lo? Ver aquele homem, antes tão arrogante, a suplicar-me, deu-me uma estranha satisfação. Farei o que puder, disse, fingindo pensar. Mas já sabes que o meu pai dá muita importância à harmonia familiar ultimamente. Se ele soubesse desta situação especial na nossa casa, poderia preocupar-se um pouco. A cara de Diogo mudou de cor. Estás a chantagear-me? Claro que não. Fiz cara de ofendida. Só te digo a verdade. Já conheces o meu pai. Odeia complicações. Dito isto, voltei para o meu quarto, deixando Diogo sozinho na sala, com um rosto que passava da escuridão à palidez. Assim que fechei a porta, revi as câmaras de segurança no meu telemóvel. Beatriz estava a vasculhar a minha mala no quarto. Nas suas mãos tinha o meu passaporte e vários cartões de crédito. Rouba,
Pega em tudo o que quiseres, sussurrei em voz baixa. Cada coisa que pegares, cavará a tua sepultura um pouco mais fundo. Em plena noite, entrei na minha conta do Banco Suíço. Confirmei o último depósito de 5 milhões de euros. Apenas mais 3 semanas e toda a transferência de ativos estaria completa. Então o jogo passaria para a fase seguinte. Lá fora, a lua fria brilhava no alto. Lembrei-me das palavras do meu pai. Uma vez que comeces, não haverá volta a dar. Sim, não preciso de um caminho de volta. A única coisa que preciso é do caminho para a liberdade, mesmo que esse caminho me obrigue a passar pelo inferno. Leonor, traz aqui essa fruta. A minha sogra, Benedita, ordenou-me como se eu fosse sua criada. Com um sorriso, servi-lhe a fruta que tinha descascado e cortado com esmero. Hoje era a festa do 60 grau aniversário da minha sogra. A família Magalhães tinha reservado o salão de banquetes de um dos hotéis mais luxuosos da cidade, convidando cerca de 200 parentes e amigos. Beatriz, com a sua barriga já proeminente, passeava entre os convidados como um pavão orgulhoso, recebendo felicitações e elogios. "Ah, que sorte tem o nosso Diogo! Em breve terá um filho", exclamou um parente em voz alta, olhando para mim de lado de propósito. Não como outras que, depois de tantos anos de casamento, não foram capazes de pôr nenhum ovo. O salão ficou em silêncio por um instante. A minha mão, que segurava a taça de champanhe, ficou branca pela pressão, mas o meu rosto manteve um sorriso elegante. Diogo tossiu, desconfortável, e Beatriz, para me provocar, agarrou-se ao seu braço e olhou para mim. "Sogra, por muitos anos." Levantei a minha taça para brindar, alçando a voz de propósito. "Não se preocupe, o Diogo e eu esforçar-nos-emos por lhe dar um neto e fazê-la feliz." A minha sogra esboçou um raro sorriso de satisfação e os convidados à minha volta elogiaram-me pela minha generosidade e maturidade. Todos, exceto o meu cunhado Mateus, que me observava de um canto com um olhar complexo. A meio da celebração, aproveitei a oportunidade para me sentar ao lado de Eugênio Santos, o vice-presidente da empresa. Era um parente distante da família Magalhães e um veterano do departamento financeiro. "Senhor Santos, as finanças da empresa estão a passar por um mau momento, não é?" Perguntei em voz baixa. "Tenho conhecimento de que vários pagamentos de projetos foram atrasados." Eugênio olhou para mim com desconfiança. "Diretora Vargas, a que vem essa pergunta de repente?" "Só estou preocupada", disse, servindo-lhe uma taça de vinho. "Eu também sou acionista. Correm rumores de que o projeto do Parque das Nações está a exercer muita pressão financeira." Eugênio hesitou um momento e depois suspirou. "Para ser sincero, o Sr. Magalhães tem utilizado muito dinheiro da empresa ultimamente. Não sei a quantia exata, mas o chefe de contabilidade disse-me que só no mês passado foram cerca de 3 milhões de euros. Será pelo apartamento da menina Beatriz, suponho", disse com naturalidade. Eugênio olhou para mim surpreendido. "A senhora sabia? A entrada para a penthouse no Príncipe Real foram 5 milhões. Saíram 3 das contas da empresa e os outros 2 da conta pessoal do Diogo", disse, agitando ligeiramente a minha taça de vinho. "A menina Beatriz assinou o contrato, mas ainda não conseguiram fazer a escritura. Tem demasiados empréstimos noutros sítios e o seu historial de crédito é um problema." O rosto de Eugênio mudou. "Diretora Vargas, como sabe tudo isso com tanto detalhe?" De formação profissional, tomei um gole de vinho. "Senhor Santos, se alguém decidisse investigar estes livros de contas, de que lado se poria?" Antes que ele pudesse responder, houve um alvoroço no centro do salão. Beatriz, de mão dada com Diogo, gritava perante todos: "Amigos, já temos nome para o nosso bebê. Se for menino, chamar-se-á Lucas, e se for menina, Lúcia." Os convidados aplaudiram e a minha sogra sorria de orelha a orelha. "Bem, bem, que nomes tão bonitos." Liguei discretamente o gravador do meu telemóvel e aproximei-me de Diogo.
Diogo, que nome bonito para o bebê, mas ouvi dizer que a Zona da Liberdade não tem os melhores colégios. Que tal se procurarmos algo pela Lapa? É mais caro, mas pelo futuro do menino. Não é preciso, cortou-me Diogo. O apartamento tem 600 quadrados metros, é mais que suficiente. E abraçando Beatriz com orgulho, acrescentou: todo o meu patrimônio será para o meu filho. Achas que não poderei enviá-lo para o melhor colégio? A sério, todo o teu patrimônio para o teu filho? Perguntei, fingindo surpresa. Também as tuas ações da empresa? Claro, Diogo, provavelmente afetado pelo álcool, falava cada vez mais alto. Tudo o que trabalhei na minha vida foi pelo meu filho. Que todos os presentes sejam testemunhas. Quando meu filho nascer, porei todos os meus bens em seu nome. Os convidados voltaram a aplaudir e Beatriz dedicou-me um sorriso de vitória desafiador. Eu sorri e assenti, certificando-me de que o telemóvel continuava a gravar no meu bolso. Ao terminar a festa, com a desculpa de ter trabalho, fui diretamente para o escritório. Na solidão do meu gabinete, liguei o computador e revi todos os registros financeiros dos últimos 3 meses. Eugênio tinha razão. Diogo tinha desviado uma quantia enorme de fundos e os seus métodos eram tão grosseiros que não tinha tentado ocultá-lo. Depois de copiar todas as provas para uma pen USB encriptada, tomei uma decisão audaciosa. Deixaria um rastro do meu acesso ao sistema, um rastro suficientemente evidente para que Diogo, se revisse os livros, soubesse que alguém tinha estado a seguir o fluxo de dinheiro, mas que ao mesmo tempo parecesse um descuido. Quando terminei, já era de madrugada. Estiquei-me e, ao desligar o computador, vi uma notificação de um novo e-mail de Clara, Leonor. A última transferência chegou à minha conta sem problemas. Os trâmites da propriedade também estão terminados. As chaves e os documentos estão num cofre do banco, como me indicaste. E sobre o que perguntaste do rastreamento de ativos após um divórcio, segundo a lei suíça, é completamente diferente da portuguesa. Uma vez que, antes que eu pudesse terminar de ler, a porta do escritório abriu-se de repente. Era Diogo, com a cara vermelha e a cheirar a álcool. Então estavas aqui. Estiveste a rever os livros da empresa, não foi? Fechei o portátil com calma. É apenas a auditoria periódica. É o meu trabalho como diretora financeira. Não me venhas com histórias. Diogo bateu na secretária. A Beatriz tinha razão. Estavas a investigar-me. Investigar-te? Sorri com frieza. Referes-te a investigar como desviavas o dinheiro da empresa para comprar um apartamento à tua amante ou a investigar essas sujas despesas de representação? O rosto de Diogo ficou pálido. Como? Sei muito mais do que imaginas. Levantei-me e olhei-o nos olhos. Por exemplo, os outros 3 homens com quem a Beatriz se encontrava ao mesmo tempo, os seus antecedentes por burla. E fiz uma pausa deliberada. Coisas como quem é o verdadeiro pai do bebê que ela espera. O punho de Diogo bateu na parede com força. Não digas disparates. Ah, não. Tirei o meu telemóvel e mostrei-lhe as fotos que Joana me tinha enviado. Esta é uma captura das câmaras de segurança do hotel, com a Beatriz e o Tiago Fonseca a entrarem juntos. Foi uma semana antes de ela te dizer que estava grávida. E passei para a imagem seguinte. É um vídeo dela com o Ricardo Antunes, o nosso acionista, na suíte do hotel. Nessa altura, já estava de 2 meses. Os olhos de Diogo abriram-se de espanto e a sua respiração tornou-se agitada. Não, impossível. Um teste de ADN é simples. Saberemos assim que o bebê nascer, embora não ache que seja preciso esperar tanto. O que queres dizer? Quero o divórcio, disse com calma. Estou farta desta farsa. Quero terminá-la já. Diogo ficou perplexo por um momento, mas logo um sorriso malicioso se desenhou no seu rosto. O divórcio é? De acordo, mas não penses que vais levar um cêntimo. A empresa é minha, a casa é minha, tudo é meu. A lei não diz isso. Tenho direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento. Provoquei-o deliberadamente. Nem sonhes. Diogo perdeu completamente a compostura.
Ouve-me bem, Leonor. Vais sair dessa casa com uma mão à frente e outra atrás. Os livros de contas. Amanhã mesmo ordenarei ao departamento financeiro que crie uns novos. Uns livros que demonstrem que foste tu quem desviou fundos. Vamos ver. Em quem acredita o juiz? Agi como se estivesse aterrorizada. Não podes fazer isso. Claro que posso e farei, exclamou Diogo, triunfante. Se queres evitar problemas, assina os papéis do divórcio sem reclamar. Caso contrário, arcarás com as consequências. Baixei a cabeça e deixei os meus ombros tremerem, simulando estar destroçada. Diogo, acreditando que eu estava a chorar, encorajou-se ainda mais. Devias ter agido assim desde o início. Se tivesses aceitado a Beatriz tranquilamente, não te teria humilhado desta maneira. Depois de ele sair, batendo com a porta, levantei a cabeça. Não havia uma única lágrima no meu rosto. Em vez disso, um sorriso frio desenhava-se nos meus lábios. Toda a conversa tinha acabado de ser gravada noutro telemóvel que levava no bolso. Liguei o computador e enviei um breve e-mail a Clara. Acelera a última fase. Prepara o plano B. Depois, enviei uma mensagem encriptada ao meu pai. Inicia a recuperação de fundos. Quando terminei, recostei-me na cadeira e soltei um longo suspiro. A raiva de Diogo, as suas ameaças, até o seu plano de falsificar os livros para me armar uma cilada. Tudo tinha corrido segundo as minhas previsões. O melhor de tudo era que ele mesmo tinha declarado que me expulsaria com as mãos vazias, o que seria uma prova contundente num julgamento, somado à gravação da festa, onde prometia todo o seu patrimônio ao seu filho e as provas de desvio de fundos que eu tinha. Olhei para a paisagem noturna da cidade pela janela. As luzes de neon ao longe pareciam fogos de artifício a celebrar a minha vitória. A vingança é, sem dúvida, um prato que se serve frio. A partir de amanhã, executaria a fase seguinte do meu plano. A esposa traída e desolada, empurrada para a loucura pelo marido e pela amante. Não havia disfarce perfeito. Quem poderia imaginar que uma mulher aparentemente louca estava a orquestrar uma vingança tão impecável? Tirei a foto de casamento com Diogo da moldura que tinha sobre a secretária e rasguei-a ao meio. A parte com o seu rosto introduzia lentamente na destruidora de papel. O jogo começou, querido. Sussurrei para o escritório vazio. Espero que gostes do final que preparei para ti. A luz do amanhecer filtrava-se pelas persianas da sala de urgências. Eu jazia numa maca, olhando fixamente para o teto. A minha interpretação de um colapso mental na noite anterior tinha sido perfeita. Destrocei tudo em casa, gritei histericamente e finalmente desmaiei a espumar pela boca. Tensão arterial normal, saturação de oxigênio a 98%. Não há traumatismos externos, disse o médico à enfermeira. No entanto, a resposta pupilar é lenta, o que sugere um possível transtorno dissociativo devido a um choque emocional extremo. Permaneci imóvel, com o olhar perdido. Num canto, Diogo tinha uma expressão de puro aborrecimento, enquanto a minha cunhada Inês fingia preocupação. Doutor, a minha cunhada deve estar em choque. A culpa é toda tua, irmão. Cala-te. De que serve dizer isso agora? Repreendeu a Diogo. Que lhe receitem algo e levamo-la para casa. Isso não será possível, disse o médico, ajustando os óculos. A paciente apresenta um quadro de transtorno depressivo major com sintomas psicóticos. Requer um mínimo de 2 semanas de observação hospitalar. A cara de Diogo contraiu-se. 2 semanas? Tanto tempo? O tratamento de doenças mentais não deve ser encarado de ânimo leve. Se o tutor legal não cooperar, poderemos solicitar um internamento compulsivo por ordem judicial. Tive de reprimir uma gargalhada. Aquele médico era primo de uma amiga da universidade a quem eu tinha contactado em segredo na noite anterior para preparar todo este guião de diagnóstico. Um hospital psiquiátrico. Ninguém suspeitaria que uma mulher louca pudesse estar a tramar algo aqui. Está bem, que a internem, disse Diogo, a contragosto. Inês, fica tu a cuidar dela. Quando Inês ia protestar, o médico acrescentou.
A paciente precisa de repouso absoluto. Os familiares devem revezar-se para as visitas, e estas não devem exceder 1 hora. Assim que me transferiram para um quarto individual e todos se foram, levantei-me da cama assim que ouvi a porta fechar-se e tirei um pequeno telemóvel que tinha escondido na minha roupa interior. A primeira mensagem era de Clara, na Suíça. Todos os procedimentos na Suíça concluídos. Pronta para começar quando disseres. A segunda era do meu pai. Contrato de aval rejeitado. Iniciada a recuperação de fundos. A terceira era de Joana. Relatório da consulta de ginecologia desta manhã na clínica obtido. Pendente de detalhes. Respondi rapidamente. Foca-te no grupo sanguíneo e na semana de gestação. Depois, apaguei tudo. Justo quando pousava o telemóvel, ouvi o trinco da porta a girar. Meti-me rapidamente na cama e fiz cara de ausente. Inês entrou com um cesto de fruta. Cunhada, estás melhor? Continuei a olhar para o teto, sem me mover. Não leves isso tão a peito. Sentou-se ao meu lado, embora a sua voz destilasse satisfação. A Beatriz estar grávida é algo bom. Quando o bebê nascer, tu poderás cuidar dele. Debaixo da manta, os meus dedos crisparam-se, mas o meu rosto continuava inexpressivo. A propósito, Inês baixou a voz de repente. O pai quer saber quando é que o teu pai assinará o contrato de aval, o do projeto do Parque das Nações. Diz que não pode esperar mais. Claro, o que os preocupava não era a minha saúde, mas sim o financiamento do Grupo Vargas. Como não respondi, Inês deu-me um empurrão, irritada. Estás a ouvir-me? A família está um caos, e tu aqui a fingires-te de louca tão confortavelmente. Lentamente, virei a cabeça e olhei para ela com os olhos mais vazios que consegui. De repente abri a boca e sorri de orelha a orelha. Há demasiado sangue. Inês recuou, assustada. Que? O que dizes? O sangue do bebê mancha tudo de vermelho, disse com voz rouca, olhando fixamente para sua barriga. Estás louca? Inês, pálida, pegou na sua mala e saiu a correr. Doutor, enfermeira, esta mulher está louca. Quando a porta se fechou, recuperei a compostura. Tirei uma caneta que tinha escondida debaixo da almofada e anotei umas palavras-chave no meu antebraço. Aval. Parque das Nações. 2 semanas. Na manhã seguinte, uma jovem enfermeira veio com a medicação. Senhora Vargas, é a hora da sua medicação. Juntamente com os comprimidos, deslizou-me rapidamente uma nota para a mão. Quando ela se foi, desdobrei o papel. Dizia: Relatório ginecológico de Beatriz obtido. Grupo sanguíneo AB. 14 semanas de gestação. Quase me escapou uma risada amarga. Diogo e eu éramos do grupo A. Segundo as leis da genética mendeliana, era impossível que tivéssemos um filho do grupo AB. Esta mulher, a Beatriz, nem sequer tinha os conhecimentos básicos de biologia para levar a cabo a sua burla. Fiz a nota em pedaços e deitei-a pela sanita. Comecei a calcular 14 semanas de gravidez, 3 meses e meio antes. Nessa altura, Diogo estava numa viagem de negócios nos Estados Unidos. Segundo a informação de Joana, durante esse período, Beatriz tinha estado com pelo menos outros 2 homens. Ao meio-dia, Diogo apareceu inesperadamente. Até trazia um ramo de flores, num gesto de pura hipocrisia. Leonor, como estás? Perguntou, mantendo-se a 2 metros da cama, como se a minha loucura fosse contagiosa. Continuei com a minha atuação. Olhando para um canto, murmurei: Aranhazinha, não fujas. A mamã vai fazer-te um vestidinho. Diogo franziu o sobrolho. O que diz o médico? Quando te darão alta? Alta. Sangue. Há sangue por todo o lado. De repente agarrei-lhe no braço. Estás a ver? O sangue do bebê. Ele afastou a minha mão com brusquidão. Basta. Deixa de atuar. Tenho uma montanha de trabalho na empresa, e tu aqui a perderes tempo com esta tolice. A empresa. Dinheiro. Muito dinheiro. Desapareceu tudo. Voou. Ri como uma tola.
O rosto de Diogo ficou tenso. O que queres dizer? Que dinheiro voou? Virei-me para a parede e deixei de lhe dar atenção. Ele passeou pelo quarto e finalmente foi-se embora, zangado. Sabia que iria direto rever as contas da empresa e que lá o esperava um grande presente. Com o meu pai já a recuperar os fundos, a liquidez da empresa em breve se esgotaria. À tarde, a enfermeira voltou com notícias mais importantes. Senhora Vargas, um senhor chamado Jiang diz que é seu amigo e espera por si lá embaixo. Diz que veio por um assunto de avaliação de antiguidades. Os meus olhos brilharam ligeiramente. Jiang Ming, o meu amigo e negociante de arte. O plano seguia o seu curso. 10 minutos depois, Jiang Ming entrou no quarto vestido com uma bata de médico, a fazer-se passar por um psicoterapeuta. Enquanto a enfermeira vigiava lá fora, ele sussurrou-me: "Tirei tudo. A porcelana da Vista Alegre que mencionaste e o porta-joias da tua avó. O contacto na Suíça confirmou a recessão. Não te descobriram? Não. Fingi que era uma empresa de recolha de móveis velhos e tirei tudo da arrecadação. A tua cunhada até me felicitou pelo bom serviço. Não pude evitar sorrir. A família Magalhães não fazia ideia do verdadeiro valor daqueles trastes velhos. Aquele serviço de porcelana do século XVIII era uma peça de museu, avaliada em centenas de milhares de euros. E isto, Jiang tirou uma pequena caixa da sua maleta. É o que me pediste especialmente. Abri a caixa. Dentro estava o porta-joias de filigrana de ouro e esmeraldas. Uma relíquia familiar que a minha avó me tinha dado em segredo antes de morrer. Um tesouro avaliado em milhões. Tinha-o escondido num compartimento secreto do nosso quarto. Nem sequer Diogo sabia da sua existência. Obrigada. E dá isto a Joana. Entreguei-lhe uma nota com um número de conta encriptado. Pouco depois de Jiang se ir embora, a minha cunhada Inês voltou. Desta vez, trazia notícias chocantes. Cunhada, a Beatriz perdeu o bebê. Levantei a cabeça de repente. Desta vez, não era uma atuação. Estava realmente surpreendida. Acaba de ter uma hemorragia. O médico diz que não conseguiram salvá-lo. O rosto de Inês mostrava uma estranha excitação. Compreendi a situação instantaneamente, mas mantive a minha expressão ausente. Sangue. Eu vi. O sangue. Sim, sim, cunhada. Tu previste, exclamou Inês, emocionada. A mamã diz que é coisa do destino, que aquela mulher, a Beatriz, não tinha boa estrela. Nesse momento, Diogo entrou a correr no quarto. Tinha os olhos injectados de sangue. Foste tu, Leonor. Encolhi-me num canto, fingindo medo. Irmão, o que dizes? A cunhada esteve no hospital o tempo todo. Inês tentou deter. Lô, então por que perdeu o bebê de repente? O médico diz que parece que comeu algo em mau estado e que havia problemas com as análises de sangue. Diogo ficou gelado. O que queres dizer? Vê tu mesmo. Inês tirou da sua mala uma cópia dos resultados das análises de Beatriz. Diogo leu-os e o seu rosto foi se deformando pela raiva. É impossível. A mamã mandou investigar. A Beatriz encontrava-se com outros homens nessa época. Pode ser que o filho não fosse teu. Diogo ficou petrificado, como se lhe tivesse caído um raio. Tive de me esforçar para não rir às gargalhadas debaixo dos lençóis. Esta peça de teatro era muito mais interessante do que tinha imaginado. Nesse momento, tocou o telemóvel de Diogo. Respondeu mecanicamente e a sua expressão passou do choque ao pavor. Que? Uma auditoria? Desde quando? O pai sabe. Entendido. Vou para aí agora mesmo. Desligou e olhou para mim com fúria. Não penses que te vais livrar a fingir-te de louca. O da empresa ainda não terminou. Saiu a correr do quarto com Inês nos seus calcanhares. Quando o quarto ficou em silêncio, tirei o telemóvel de debaixo da almofada e enviei uma mensagem ao meu pai. Recolha a rede. Depois respondi a minha própria nota mental. Estarei no hospital mais 3 dias. Levantei-me e aproximei-me da janela.
O céu, a oeste, tingia-se de um vermelho sangue, como se celebrasse o final deste grandioso ato de vingança. Mas a melhor cena ainda não tinha começado. 3 dias depois, o médico declarou que eu podia ter alta. Diogo não veio buscar-me. Em seu lugar, veio o meu cunhado Mateus. No carro, hesitou várias vezes antes de dizer simplesmente: "Cunhada, desculpa." Ao chegar a casa, todas as minhas coisas tinham sido transferidas para a arrecadação. O quarto principal estava desarrumado, com vestígios da estadia de Beatriz, e nas paredes pendiam fotos dela e de Diogo juntos. Em silêncio, retirei as fotos e cortei-as em pedaços com uma tesoura. A altas horas da noite, Diogo chegou bêbado. Ao ver-me, sobressaltou-se. Como? Como te deram alta?" "O médico diz que já estou bem", respondi com calma. Ele olhou para mim durante alguns segundos e, de repente, ajoelhou-se e abraçou-se às minhas pernas. "Leonor, desculpa, fui um estúpido. Aquela cabra da Beatriz enganou-me. O filho não era meu e agora a empresa está à beira da falência. Por favor, ajuda-me." Acariciei-lhe o cabelo suavemente, como se estivesse a consolar um cão perdido. "Não te preocupes, tudo vai correr bem." E dizia-o a sério. Sim, tudo estava a correr bem, segundo o meu plano. Só que, unicamente para mim, em plena noite, confirmei o depósito dos últimos fundos na minha conta do Banco Suíço. Amanhã, solicitaria formalmente o divórcio e Diogo Magalhães, o homem que uma vez se acreditou dono do mundo, descobriria que não lhe restava absolutamente nada. O e-mail de confirmação do Banco Suíço chegou às 3 da madrugada. Reli várias vezes a breve frase no ecrã do meu telemóvel. "Senhora Vargas, a transferência de todos os seus ativos foi concluída. O montante total ascende a 120 milhões de francos suíços." A alba começava a despontar pela janela. Soltei um longo suspiro. O plano meticuloso dos últimos 2 anos finalmente dava os seus frutos. De manhã, escolhi de propósito um sóbrio fato de casaco, bege, e maquilhei-me ligeiramente para parecer frágil e submissa. O meu reflexo no espelho era a imagem viva de uma heroína trágica, esgotada pela vida. "Leonor, que cedo te levantaste." Diogo saiu do quarto de hóspedes. Tinha umas profundas olheiras. "Sim, queria falar convosco." "Podes chamar os teus pais, é sobre o nosso futuro", disse, atuando com os olhos cheios de lágrimas. 1 hora depois, os 8 membros da família Magalhães estavam reunidos novamente na sala. Eram os mesmos daquele terrível dia de há meio ano, mas Beatriz não estava e o rosto de Diogo refletia cansaço e ansiedade. "Leonor, o que é tão urgente?" perguntou a minha sogra com voz irritada. Desde o roubo das suas joias, parecia ter envelhecido 10 anos. Pus-me de pé no centro da sala, como uma ré à espera de sentença, e disse: "Sogro, sogra e a todos vós, quero divorciar-me do Diogo." Um silêncio sepulcral apoderou-se da sala. Diogo levantou a cabeça de repente. "Quê?" Pensei bem. "Este casamento já não faz sentido. Acho que o melhor é separarmos-nos de forma amigável", disse com voz submissa. O meu sogro, Fernando, semicerrou os olhos e perguntou: "E como queres que seja essa separação?" "É muito simples. Irei com as mãos vazias. A empresa, a casa, as contas bancárias, tudo ficará com o Diogo. Eu só levarei algumas recordações pessoais." A expressão de Diogo passou do choque à dúvida e, finalmente, a uma alegria cobiçosa. "Estás a falar a sério?" "Sim, completamente a sério, mas com uma condição. Assinamos os papéis hoje mesmo e vamos ao tribunal." A minha sogra ficou de guarda imediatamente. "Por que tanta pressa? Não estarás a tramar alguma coisa?" "Mãe", interrompeu a Diogo, "a Leonor está a ceder tanto. Que mais queres suspeitar?" Virou-se para mim, a ocultar a sua excitação. "De acordo. Vamos hoje mesmo ao tribunal." "Um momento", disse de repente o meu cunhado Mateus. "Cunhada, a sério que não vais aceitar nada? Isto não faz sentido nenhum." Sorri com amargura. "Mateus, achas mesmo que o dinheiro é o meu problema agora?
Nos últimos 6 meses, estive a ponto de perder o meu marido, a minha família e até a minha própria sanidade. Agora só quero esquecer tudo e começar de novo. A atuação foi impecável. Vi como a desconfiança desaparecia dos olhos da minha sogra e Diogo já estava a tirar o telemóvel para ligar ao seu advogado. Ah, a propósito, posso ir um momento ao quarto buscar as minhas coisas? São só umas roupas velhas e um álbum de fotos. Claro, o que quiseres. Precisas de ajuda? Exclamou Diogo, magnânimo. Não, obrigada. Consigo sozinha. A caminho do quarto, não pude evitar que me escapasse um sorriso. Assim que fechei a porta, tirei a mala que tinha preparada debaixo da cama. Afastei a cabeceira e do compartimento secreto da parede tirei o porta-joias de filigrana e esmeraldas da minha avó, envolto em veludo, e guardei-o junto ao meu coração. Aquela peça, uma joia da época colonial, tinha um valor que podia comprar a vivenda inteira. 10 minutos depois, quando saía para a sala com a mala, Diogo já tinha pronto o acordo de divórcio e falava ao telefone com o seu advogado. Sim, sim, a tipa renuncia voluntariamente a todo o seu patrimônio. Exato, vai assinar agora mesmo, é uma completa idiota. Depois de passar a vida de criada na nossa casa, vai-se embora com as mãos vazias. Sentei-me em silêncio e gravei a sua conversa. Aquela gravação seria uma excelente recordação. Ao meio-dia, chegamos ao tribunal. O processo de divórcio foi mais simples do que pensava, e em menos de 1 hora, a minha certidão de casamento tinha sido substituída pela sentença de divórcio. Ao sair do tribunal, Diogo soltou um longo suspiro, como se tivesse tirado um grande peso de cima. Leonor, obrigado por tudo. Se alguma vez precisares de ajuda, não hesites em ligar-me. Sorri e assenti. Farei isso. Ah, a propósito, tirei um envelope da minha mala. Um presente para celebrar a tua recém-recuperada liberdade. Diogo pegou no envelope, desconcertado. O que é isto? Vê quando chegares a casa. Dirigi-me a um táxi que me esperava na berma da estrada. Adeus, Diogo. Enquanto o táxi se afastava, vi pela janela traseira como Diogo abria o envelope com impaciência. Dentro, havia fotos de Beatriz a entrar num hotel com outro homem e um relatório de previsão genética que indicava uma exclusão de 99% da paternidade para Diogo Magalhães. Espero que gostes do teu primeiro presente, sussurrei. A minha paragem seguinte foi o banco. Cancelei uma conta conjunta que Diogo nem sequer se lembrava que existia, criada no início do nosso casamento. Transferi os 300, 0 euros que restavam para minha conta pessoal do banco. Fui a uma estação de correios e enviei 2 pacotes. Um para a minha sogra, com os recibos de uma casa de penhores onde Beatriz tinha vendido as suas joias roubadas e fotos do saque. O outro para Eugênio Santos, na empresa, com todas as provas irrefutáveis do desvio de fundos de Diogo. Finalmente, passei pelo escritório do meu advogado e assinei toda a documentação legal. O advogado sorriu e disse: Senhora Vargas, segundo este acordo, a senhora renuncia a todos os bens comuns, mas também fica liberta de todas as dívidas conjuntas. Segundo a minha investigação, a dívida atual do Grupo Andrade aproxima-se dos 200 milhões de euros. Assenti, satisfeita. Ao entardecer, voltei àquela que já não era a minha casa para recolher os meus últimos pertences. No táxi a caminho do aeroporto, liguei o meu telemóvel pela última vez. Fui inundada por dezenas de chamadas perdidas e mensagens da família Magalhães. A joia da coroa era uma mensagem de voz da minha sogra, enviada às 3 da madrugada. Com uma voz histérica, amaldiçoava-me, gritando que eu era uma víbora que tinha arruinado a sua família. Obrigada pelo elogio, respondi em voz baixa. Tirei o cartão SIM do telemóvel, parti-o em 2 e atirei-o pela janela. No balcão do aeroporto, ao entregar o meu passaporte e o meu bilhete, a funcionária sorriu e perguntou: Senhora Vargas, esta viagem à Suíça é de férias ou de negócios? Volto para casa, respondi com calma. Volto para o meu verdadeiro lar.
Enquanto o avião subia acima das nuvens, vi como a cidade em que tinha vivido mais de 30 anos se tornava cada vez mais pequena, até desaparecer sob um manto de nuvens. Não senti tristeza, apenas uma imensa sensação de libertação. A joia da minha avó no bolso interior do meu casaco continuava quente. Adeus, meu eu do passado, pensei, fechando os olhos. Olá, nova vida. Aqui vou eu. E do outro lado do mundo, o pesadelo da família Magalhães não tinha feito mais do que começar.